Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir, Senhor. Os nossos olhos espirituais para que possamos ver. Nós possamos guardar em nossos corações a tua santa e poderosa palavra, para não pecar contra ti. É o que eu te peço nesta noite. Senhor, nos abençoa no nome sagrado e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem assentar. Estou muito feliz por nesta noite aqui poder cooperar com essa igreja, né? Não conhecia, estou tendo a honra de poder aqui nessa noite cultuar com vocês. Trago a saudação ali do pastor Ronaldo, né? Sempre que nós sempre saímos com a bênção do nosso pastor, né? A gente sempre tem que avisar e sermos abençoados por aqueles que estão ali como líderes na congregação. Não sou pregadora, eu sou professora de escola dominical, amo falar a palavra de Deus, irmãs. O Senhor me encontrou, eu ainda era adolescente, eu tinha lá uns 13 anos, minha mãe tinha ganhado uma Bíblia de uma irmã da igreja presbiteriana, e a minha mãe deixou a Bíblia, e eu sempre muito curiosa, eu sempre gostei de ler desde pequenininha, e eu comecei a ler a Bíblia, e minha mãe chegava do trabalho, e eu comecei a ler Apocalipse, olha só. E eu li a Bíblia para minha mãe, e a minha mãe se converteu, me ouvindo ler a Bíblia, começou a chorar, e ali o Senhor foi trabalhando no nosso coração. E aí Deus usou uma serva dele para nos buscar em casa ali, para nos levar para uma igreja. E ali nós aceitamos a Jesus. E eu louvo a Deus, porque até hoje estamos firmes, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Graças a Deus, né? Mês de março, né? É conhecido como o mês das mulheres. E glória a Deus por isso. E é tão importante, eu acho que esse trabalho, quando ele é feito e valoriza as mulheres. Sabe por quê? Fomos criadas por Deus, tanto quanto os homens. O que nós estamos vivendo hoje na sociedade é que a sociedade ela tem desconfigurado o papel da mulher. Quer colocar a mulher acima do homem, quer colocar a mulher como independente totalmente, né? Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos o cuidado de Deus para com a mulher. A Bíblia não é machista. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós vamos estudar, nós vemos que coisa linda, o plano de Deus para a vida dos homens e também para a vida das mulheres. Então, como é importante nos debruçarmos na palavra para termos condição de ensinarmos aos nossos filhos, aos netos, aos sobrinhos, aqueles que desconhecem a palavra de Deus, o quão glorioso é esse Deus que nós servimos. Amém? Eu sei que as irmãs, né, que vieram antes de mim, que aqui estiveram, já falaram sobre Ruth, sobre Ana e Esther. E hoje nós vamos ler Provérbios 31. Mas nós vamos ler aqui, eu separei 2 versículos de Provérbios 31, que é o versículo 17 e o versículo 25. É uma leitura muito conhecida, né? A leitura sobre a mulher virtuosa. Alguns, e até mulheres, olham para essa leitura com assim, um ar meio, meu Deus, como essa mulher ela é incrível, né? Como você, como essa mulher. E às vezes a gente lendo, a gente até se sente cansado de tanta coisa que ela faz, né? Assim, meninas. Mas nós vamos hoje meditar mais uma vez nesse capítulo tão glorioso da palavra de Deus. O versículo é Provérbios 31, versículo 17 e 25, que diz assim, o 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. E o versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Vou repetir esse verso.
Força e dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Olha que interessante, né? A gente olha, é uma mulher assim, perfeita, né? Ela tem assim várias atividades, tem servas, né? É algo assim que a gente olha e fala, meu Deus, mas existe um segredo e hoje nós vamos conversar sobre este segredo. E aí, antes de eu entrar no assunto, a gente vai falar sobre o livro de Provérbios, né? Lá no capítulo 1, verso 2 e 3, uma irmã pode ler para nós, por favor? Capítulo 1 de Provérbios, verso 2 e 3. Vamos lá. Meninas, eu sei que vocês são bênção de Deus, são mulheres preparadas, então me ajudem aí. Provérbios, capítulo 1, 2 e 3. A sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Nesse capítulo está dizendo qual é o objetivo, né, do livro de Provérbios. É para dar conhecimento, para instruir, né? E é tão interessante que o livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria prática, né? Ele traz vários conselhos, né? Dentre os conselhos, dentre as orientações no livro de Provérbios, tem que nós precisamos aprender a nos controlarmos, devemos evitar a arrogância, devemos ter cuidado com o que nós falamos, muito importante. A gente vai lá para Tiago. Tiago é como se fosse Provérbios. A epístola de Tiago é como se fosse Provérbios do Novo Testamento. Orienta a fugir da mulher imoral, da mulher adúltera. Cuidado para não ser fiador, né? Muito importante a questão das finanças. Fugir da preguiça, entre tantas orientações nós encontramos nesse livro. E é tão interessante que, além de ser conselhos práticos, né, orientações da palavra de Deus, também é poesia. E é tão lindo, gente, ver que o livro de Provérbios, com tamanha importância, ele termina falando da mulher sábia. Olha só, o cuidado de Deus para com a vida das mulheres. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos muitos exemplos. As mulheres, elas são muito ativas. E sabe o que é interessante? Quando a palavra de Deus, os vários livros do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, quando eles foram escritos, as mulheres naquelas sociedades, elas eram apenas para gerar filhos e estar ali para cuidar da casa. Mas isso não aconteceu na Bíblia. Olha que lindo, né? O nosso Deus, ele é atemporal. A inspiração, a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E Deus deixou muito claro, através da sua palavra, qual é o papel da mulher. E aí a gente vê Sara, a gente vê Ruth, a gente vê Noemi, nós temos Esther, Abigail, Marta, Maria. E se nós formos fazer um estudo sobre cada uma dessas mulheres, elas são iguais umas às outras? Não. São mulheres com histórias diferentes, com humores diferentes, com personalidades diferentes. Mas Deus, na sua infinita bondade, se utilizou de maneira graciosa de cada uma dessas mulheres. Que lindo, né? Não existe um modelo. Deus não é aquele que faz todo mundo ali, é igualzinho, tem que ser... Não. O Senhor conhece as nossas limitações, conhece a personalidade de cada um. E o Senhor, através do Espírito Santo, Ele trabalha em nossos corações e nos ensina como sermos obedientes. É lindo isso. E tem uma delas que eu acho lindo, que é Débora. A Débora é um modelo de mulher forte, né? A palavra de Deus fala que ela era profetisa, que ela foi juíza, mas tem um detalhe, quando a gente vai ler sobre Débora, que me chama a atenção e pula aos olhos. Ela era juíza, profetisa, mas ela era esposa de Lapidote. Olha que lindo! Numa sociedade que nós vivemos, onde ser esposa, ser mãe, ser donas da nossa casa, está sendo, de certa forma, como se fosse um desmerecimento.
Não, a mulher ela tem que ser profissional legal. Eu acho bom também essa questão da profissão. Mas o nosso primeiro chamado, meninas, não é para sermos profissionais. O nosso primeiro chamado, enquanto servas do Senhor, filhas amadas de Deus, é para cuidarmos do nosso lar, para sermos esposa, para sermos mãe. Meu Deus, isso é tão lindo. Vivemos em uma sociedade onde as mulheres abriram mão desse papel tão glorioso e nós estamos vendo o resultado. Quanta falta de amor, quanta coisa terrível está acontecendo. Por que tanto feminicídio? Onde estavam essas mães? Qual foi a educação que esses homens que têm a coragem terrível de matar mulheres tiveram? Eles não aprenderam a amar suas mães. A falta da mulher, da mãe que assume o seu papel de mãe, da esposa, é algo terrível e que o reflexo na sociedade é tão terrível. Bom seria se a sociedade olhasse para a palavra de Deus e seguisse o modelo da mulher que serve ao Senhor. E aí quando a gente vê Débora, né, essa mulher tão forte, que Deus usou de uma maneira tão linda, né, que foi ali com o exército de Deus, guerrear de uma maneira corajosa, mas não, a palavra de Deus deixa muito claro, ela era esposa de Lapidote. Imagine, né, nessa cultura terrível que nós estamos vivendo. Aí fala que é juíza, oh que bom, mas quando fala esposa de Lapidote, olha só, olha Deus nos ensinando a importância de estarmos no lugar onde nós devemos estar. E o fato de nós sermos mãe, de nós sermos esposa, de nós sermos donas da nossa casa, não vai impedir que nós tenhamos outra profissão. Mas sabe que nós não podemos, isso nos sobrecarrega, isso nos deixa mais cansadas. Mas nós não podemos esquecer que aonde nós não podemos ser substituídas é no lugar no nosso lar. Sabe por quê? Se nós somos professoras, existe a professora que vai nos substituir. Se somos chefe em qualquer lugar, em qualquer departamento, sempre haverá alguém para nos substituir. Mas enquanto mãe e esposa, não. Somos nós que devemos estar ali. Nós precisamos pensar nisso. É uma tarefa fácil? Não é. Às vezes são tantas dificuldades, tantos problemas, não é? A gente sabe que não é fácil a vida conjugal, a criação de filhos, mas se nós estivermos escondidas em Deus, a gente até vai chorar, a gente até vai ficar angustiada, mas o Senhor vai nos conduzir, vai nos fortalecer, conforme essa palavra que nós lemos hoje. Nós precisamos abraçar firme os propósitos de Deus. É tão interessante que aí a gente vai caminhando na Bíblia e nós vamos vendo a atuação dessas mulheres de maneira linda. E lá na galeria dos heróis da fé, nós vemos duas mulheres, Raabe e Sara. E é lindo que na genealogia de Jesus, né, uma época em que as mulheres elas não tinham uma consideração, aparece lá 4 mulheres na genealogia de Cristo, do nosso Salvador. Olha o cuidado de Deus para com as mulheres. Tem também, uma passagem bíblica que eu sempre gosto de citar, as filhas de Zelofeade. Elas, quando morreu lá os pais e tal, e elas não tinham, por lei, direito à herança. E olha que lindo, elas foram lá conversar com Moisés. Moisés, não tá certo, olha, mulher é uma bênção, né? Foram lá explicar que elas precisavam, né? Elas necessitavam. E agora? Só eram mulheres, ele morreu e deixou várias filhas lá. Não tinha nenhum irmão e a herança não caberia a elas, talvez a um tio. E elas foram lá conversar com Moisés. Moisés foi e orou ao Senhor. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, faz conforme elas estão falando. Olha que lindo! Olha que glorioso ver o cuidado de Deus para com as mulheres. E aí quando vem alguém que não conhece a Bíblia, não conhece o Deus glorioso que nós servimos, se acha tão intelectual e fala que a Bíblia é machista. Eu falei, meu querido, vai ler a Bíblia, vai conhecer esse Deus tão glorioso que inspirou a palavra de Deus. Veja o cuidado de Deus para com as mulheres.
E aí, Glória a Deus. nós já falamos sobre o livro de Provérbios, né? A importância desse livro, e que glorioso esse livro encerrar, terminar, ter o seu fechamento falando sobre a mulher virtuosa. E por que eu trouxe esses versículos? Eu poderia aqui descrever, né? Mas eu sei que vocês já conhecem, né? Já sabem o quanto essa mulher é ativa, o quanto ela é uma mulher zelosa, cuidadosa, né? Não é preguiçosa, ela é forte, né? Mas eu escolhi esses versículos porque eles vão trazer o segredo dessa mulher. Por mais que queiramos ser perfeitas, meninas, nós não seremos. Por isso que Jesus morreu na cruz por nós, sabe disso? E nós podemos descansar, porque na nossa imperfeição, o Senhor se manifesta e nos ajuda a caminhar, nos ajuda a continuar na jornada espiritual. E isso é muito importante. E aí, às vezes nós vemos tantas mulheres desanimadas, entristecidas, né? Com as suas lutas, com as suas dificuldades, e muitas irmãs, muitas mulheres cristãs não sabem, não reconhecem, não compreendem o seu valor. E quando nós não compreendemos o nosso valor, quando nós não entendemos efetivamente qual é o nosso lugar na presença do Senhor, qual é o nosso lugar em nosso lar, quando nós não entendemos o valor que nós temos, a gente acaba, fica tudo muito mais difícil, e a gente às vezes se perde nas nossas reclamações, e aí são medos que vão aparecendo, e a gente acaba não vivendo plenamente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nesse versículo, o Provérbios 31, no versículo 10, nós já sabemos quase de cor, né? Qual das irmãs vai ler bem alto aí para nós, por favor? Provérbios 31, versículo 10. Vamos lá. Me ajuda aí. Mulher virtuosa, quem achará? Pode Seu continuar. valor muito excede a de muitos. Aleluia, queridas. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Muito excede, vai muito além do que finas joias. E aí parece que a gente lê isso, a gente já está acostumado. Para meditar no que Deus está falando para as nossas vidas, o quanto nós somos preciosas, o quanto nós somos importantes. E sabe de uma coisa? Mesmo que alguém não reconheça esse valor, mas Deus te dá esse valor, e nós precisamos ter essa certeza. Glória a Deus. A sociedade pode olhar para nós e achar que nós somos antiquadas, essas irmãzinhas que vão para a igreja, que estão lá cantando, que vão para a oração. Mas o nosso valor excede o de joias preciosas. Sabe por quê? O nosso Jesus morreu na cruz e nos concede um valor inestimável. Não há dinheiro que pague. O nosso valor é muito maior que joias preciosas, irmã. Medita nisso. Lembre-se disso, mesmo que você duvide, porque muitas vezes o inimigo ele coloca dúvida nos nossos corações sobre a palavra de Deus. Mas você tem que orar e falar: Senhor, na tua palavra está escrito que o meu valor é mais do que joias preciosas. Senhor, eu não estou sentindo deste jeito. Jesus trabalha no meu coração e me mostra para que eu possa sentir do jeito que o Senhor tem falado. Quando nos sentimos amadas por Deus, quando nos sentimos filhas de Deus, nós compreendemos este valor. E este valor não depende da marca da nossa roupa, do sapato que nós usamos, do valor do salário
Não, este valor nós temos escondidas em Cristo Jesus. E é tão lindo que aí quando percebemos este amor tão glorioso que nos abraça, que cuida de nós, e vamos para a palavra de Deus, o Senhor vai nos fortalecendo, o Senhor vai nos ajudando, o Senhor vai nos direcionando, e nas densas trevas, quando parece que está tudo meio perdido lá, está tudo meio estranho, está tudo meio esquisito lá no meio da família, tem alguma coisa que não está bem, a gente vai e se esconde em Cristo Jesus. E sabe o que é lindo? Às vezes a gente age meio como Abraão, duvida um pouquinho, a gente faz um pouco igual Sara, olha, pega a minha serva, já que eu não gero, a gente às vezes se precipita, mas o Senhor sempre tem as suas misericórdias. A palavra de Deus diz que bondade e misericórdia nos seguirão. Se nós achamos que não somos bons o suficiente, tá certo, não somos mesmo. Nenhum de nós somos bons ou perfeitos o suficiente, mas a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor está conosco e nos ajuda. Erramos, mas o Senhor nos conduz novamente no caminho certo. Amém? Então, meninas, não desanimem. Sabe aquele dia? Tem dia que a gente levanta, vamos para a consagração, vamos fazer jejum, vamos para a EBT e vamos cantar aleluia. A gente está com uma fé operante, mas também vai ter aquele dia que a gente vai acordar e falar: Jesus, o que está acontecendo? Nós estamos frágeis, mas o Senhor continua conosco. O Senhor continua nos fortalecendo. Não duvide disso. Então, não esqueça, né? Às vezes, muitas mulheres cristãs não compreendem a preciosidade de Provérbios 31 e fazem críticas indevidas, porque não percebem o segredo que tem nessa palavra. Então, a primeira coisa, lembre-se do seu valor, mesmo que você não se perceba tão valiosa ou preciosa, mas o Senhor diz sobre a nossa vida: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então, o seu valor, mulher, é muito alto. Não se esqueça disso. E aí, nós vamos para o versículo 17, que diz assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Olha, essa mulher, a gente fazendo uma leitura, né, dela, é perfeita, mas posso te dizer, ela pedia força a Deus, ela tinha seus momentos de fraqueza também. Porque olha só, no versículo 17, que lindo: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Cingir, por que essa palavra? Lá, né, na época dos escritos bíblicos, as pessoas usavam túnicas. E quando falava cingir os lombos, era como se amarrasse um cinturão, alguma coisa para quê? Para deixar essa túnica que era comprida, para ela ficar mais curta, para dar o quê? Liberdade de movimento. Quando a pessoa precisava trabalhar, correr, precisava andar com mais pressa, ela cingia as suas vestes. Com um cinturão, um outro tecido, ela puxava mais essa túnica e amarrava para dar mais liberdade de movimento. E a palavra de Deus nos ensina o quê? Que essa mulher, ela cinge os lombos de força, ou seja, ela estava pronta para enfrentar a batalha. Ela estava pronta para fazer a caminhada que fosse necessária. Querida, se nós estamos cansadas, se nós estamos enfraquecidas, se parece que a jornada está muito mais longa do que as forças que nós temos, o Senhor nos ensina que Ele tem forças para nos dar. A palavra de Deus no Salmo 27 diz o quê? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Está escuro? O Senhor é a nossa luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha, gente, é tão glorioso quando a gente busca orientação na palavra de Deus. Realmente clareia os caminhos que muitas vezes está meio embaçado, parece que está meio escuro, as coisas não estão muito claras, mas a palavra de Deus vai nos mostrar qual é o
caminho a seguir. E essa mulher sabia disso, que o Senhor é a força, o Senhor é a salvação. Olha só, Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? E continua, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, nos momentos que nós estivermos fracos, tristes, desanimados, mas o nosso Deus, Ele continua do nosso lado. Ele continua para nos fortalecer. E aí, podemos fazer como essa mulher virtuosa, cingir os lombos de força e fortalecer os nossos braços. Mesmo quando parece que não vai dar, mesmo quando parece que está tudo difícil, mas o Senhor tem forças para nos dar. Vamos cingir, vamos tirar aquilo que nos atrapalha, vamos tirar aquilo que nos impede de nos achegarmos a Deus, de compreendermos efetivamente as promessas de Deus para a nossa vida. Muito importante isso. Toda vez que a Bíblia usar esse termo cingir, lembrem-se, é tirar aquilo que está atrapalhando a caminhada, é fazer com que a veste fique de maneira que consiga dar passos mais largos. Se precisar correr, isso vai acontecer. A palavra de Deus fala muito essa questão de cingir. Então, amém? Primeiro, nós precisamos lembrar do nosso valor. Segundo, nós precisamos lembrar que a nossa força, ela vem do Senhor. Então, mulheres, lembrem-se que a palavra de Deus fala do nosso valor, que somos mais preciosas que finas joias, mais preciosas que rubis, e que a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos cingir os nossos braços com força, mas não é a nossa força natural não. Sabe por quê? A nossa força natural, ela é limitada. Às vezes a gente faz tantas coisas e o físico cansa. O nosso emocional também. Às vezes nós somos expostas a tantas questões. Resolve isso, resolve aquilo. Mulher tem a questão hormonal, que é bem complicado também. Então a força da nossa emoção também não é suficiente. Mas sabe o que vai nos ajudar a sermos mulher virtuosa? É a força que vem do Senhor. E aí nós oramos, choramos nos pés do Senhor, ouvimos a palavra dEle, Ele fala em nossas vidas e as nossas forças são renovadas. Amém? Recebam renovação de forças nesta noite, não só as irmãs, mas também os servos do Senhor. Que as forças espirituais sejam renovadas nesta noite para a glória de Deus e edificação da sua igreja. Aleluia! Agora existe algo também. Falamos do nosso valor, falamos da nossa força, e no versículo 25 fala: força e dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. E é tão interessante que no verso 22, fala também que ela se veste. Olha, no verso 22 fala assim: faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Essa mulher é chique demais, né, gente? Ó, linho fino e púrpura eram tecidos caríssimos. Mas no verso 25, está falando que ela se veste, que os vestidos dela são a força que vem do Senhor e a dignidade. E aí eu me lembrei de um detalhe. Estamos no tempo da graça. E sabe quem nos torna dignos? O Senhor Jesus nos tornou dignos. Colossenses capítulo 1, do verso 12 ao 14. E aí eu vou ler na tradução NVI. Diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos, em outras traduções vai estar idôneos, mas também é similar a dignos, tá? Então, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Queridas, olha, a gente às vezes esquece das promessas. Sabe quem nos tornou dignos? Jesus, através do sacrifício.
Sabe, esse Jesus que nós cantamos, que nós louvamos, ele nos tornou dignos de participarmos da herança dos santos, daqueles que são separados no reino da luz. Olha que lindo. E no versículo 13, sabe por quê? Porque ele nos tornou dignos, pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Muitos que se dizem sábios, intelectuais, acham que iluminam, né, a educação, eles não compreendem esse mistério glorioso da salvação, onde pessoas simples, que às vezes nem sabem ler, foram tornados filhos de Deus, filhas de Deus. Olha que coisa linda! Para participar da herança dos santos do reino da luz. Fomos transportados das trevas, não conhecíamos a Deus, não entendíamos o plano da salvação e fomos transportados para o reino do seu Filho amado, Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Em quem temos a redenção e perdão dos pecados. A redenção fala de liberdade. O Senhor nos libertou. O Senhor nos livrou. Então, meninas, às vezes a gente fica matutando assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer igualzinho a mulher de Provérbios 31. Eu tenho que levantar bem cedo todos os dias. Ah, não. Ai, olha, eu tenho que trabalhar, tenho que buscar, não sei o que lá. Olha, queridas, o Senhor é a nossa força. Olha o segredo dessa mulher. E o Senhor nos tornou dignos. A gente não precisa ficar, ai, eu tenho que ser, não. Receba, lembre-se dessa promessa gloriosa de Cristo Jesus e descanse no Senhor. E aí a nossa jornada de santificação, porque o Senhor nos salvou para sermos santos. E a gente não consegue ser santo por nós mesmos, não. A gente vai cansar e a gente não vai chegar lá, porque a gente é cheio de defeitos, mas quando a gente vai para a palavra de Deus e vê que Ele nos capacita, que Ele nos ensina, que tem um Espírito Santo que está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. E aí a gente fala, Senhor, estou aqui, estou fraquinho, mas o Senhor está comigo. E aí a gente vai. Aí o Senhor vai falando aos nossos corações, e a gente permanece, a gente persevera, nós continuamos firmes e continuamos a anunciar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mulher virtuosa, mulher sábia, está difícil lá na sua casa? Busque ao Senhor, Ele vai te orientar. Peça para o Senhor as palavras que precisam ser faladas. Peça ao Senhor a orientação que precisa ser dada. Olha que lindo. Deus fala aos nossos corações. Deus nos orienta. Deus nos criou de uma maneira tão gloriosa. Quando a gente vai lá em Gênesis, vamos lá, vamos ver se é esse mesmo. Se eu não tô. Gênesis capítulo 1, versículo 27, vamos lá. Professora de escola dominical é assim, vocês sabem, né? Gosta de passear pela Bíblia. Aleluia. É esse mesmo. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. E aí diz, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E é tão lindo que Deus deu ordem para que homens e mulheres dominassem sobre esses seres criados. E é interessante que Deus não mandou o homem dominar a mulher dominar o homem, não. Mas aí quando a gente vai lá para o Novo Testamento, o Senhor ensina como deve ser mulher, sejam submissas. Mas a tarefa dos homens é tão mais difícil quando fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eita, que tarefa difícil. A sociedade critica. Ah, mas tem que ser submissa, que conversa é essa? Mas
Mas eles não sabem o que significa amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. E quando nós nos escondemos na palavra de Deus e procuramos com as nossas forças cumprir a palavra do Senhor, às vezes a gente consegue, às vezes, mas vamos lá. Não, Senhor, eu quero perseverar. Jesus, eu estou tentando, eu não consigo, mas Senhor, eu quero perseverar. As coisas vão caminhar. Vai ser fácil? Não. A palavra de Deus nunca disse que seria fácil. A palavra de Deus sempre disse que nós teríamos aflições. Mas essas aflições devem ser entregues para aquele que já venceu o mundo, já venceu o maligno e já venceu a morte. Então, como uma mulher virtuosa, uma mulher que cinge os seus lombos, que se prepara para a batalha, lembre-se das promessas do Senhor. Lembre-se daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não absorva essas mensagens malignas que simplesmente desmerecem as mulheres que são esposas, as mulheres que são mães, as mulheres que são donas dos seus lares. Que possamos assumir isso com alegria e pedindo força ao Senhor para fazermos isso da melhor maneira possível. Lá na Idade Média, alguns diziam, que para servir a Deus a gente tinha que se retirar, ficar isolado, como monges. Mas com a reforma protestante, Martinho Lutero veio e disse: olha, você que é sapateiro, faça o sapato para a glória de Deus. Mulher, você que é esposa, seja esposa para a glória de Deus. Você que é mãe, seja mãe para a glória de Deus. Você que tem o seu lar, a sua casa. Eu sei que é cansativo, queridas, eu sei. Eu também sou dona de casa. Mas que possamos ser donas de casa para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, para, como filhas do Deus Altíssimo, que fazemos parte do seu reino, como santos que fomos separados, olha que lindo, para fazermos parte da herança do santo, fazemos parte do reino da luz, não é do reino das trevas, não, é do reino da luz. Somos nós que precisamos, aonde nós estivermos, levarmos a solução. Porque nós somos a solução? Não, mas nós servimos aquele que é a luz, que brilha entre os homens, que clareia. Onde há trevas, precisamos ser luz, porque o Senhor assim nos capacita. Então, não olhe o Provérbios capítulo 31, não olhe meio assim, meio, não. Abrace e tenha certeza que o Senhor é aquele que capacita a cada uma de nós a sermos virtuosas, porque temos valor, o Senhor nos deu esse valor glorioso. E por mais que a sociedade fale mentiras dizendo que ser esposa, ser mãe, ser dona de casa é humilhante, é mentira! Porque temos um valor glorioso diante de Deus. E não há preço que pague. Filhos que são criados por mães presentes. É claro que o papel dos pais é muitíssimo importante. É necessário. Mas como hoje a gente está falando com as mulheres, eu vou poupar vocês, tá bom? Mas meninas, não há preço que pague. Mulheres que se posicionam como servas de Deus, valorosas, não há, tá bom? Então lembrem-se que nós somos preciosas, mesmo que no seu coração algumas situações queiram dizer que não, repreenda isso em nome de Jesus e fale: Senhor diz que sou preciosa, eu sou preciosa. Fale isso no seu coração. A nossa força vem do Senhor. Lembre-se, é o Senhor que nos fortalece para sermos virtuosas. E através de Jesus Cristo, somos dignas, temos dignidade, podemos ser vestidas com dignidade. Isso é um presente de Deus. Que o Senhor continue nos abençoando e que possamos ser vestidas com essa força, com essa dignidade, e que essa virtude seja para a glória de Deus em Cristo Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade, continue orando pela minha família, foi um prazer, agradeço, eu esqueci de agradecer, pastor, o convite, viu? Mas é sempre uma honra falar
do amor de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, graças a Deus, né, por essa tão boa palavra que a nossa irmã Patrícia nos trouxe nessa noite, né? E nós possamos continuar aprendendo mais da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. Nossa irmã Patrícia foi recomendada, bastante gente recomendou você para mim, viu? Então, graças a Deus, né? Os irmãos querem que a nossa irmã Patrícia volte novamente, amém? Amém. Pois é, irmã, a gente vai chamar a irmã novamente aí para vir aqui falar-nos a palavra de Deus. Amém? Irmãos, que Deus abençoe cada um aqui nessa noite que esteve aqui. E as irmãs que vieram aqui, então, bom grado a gente prestar o nosso culto a Deus, né? Giba, que Deus abençoe também você. Já aprendeu o caminho, né? Aqui é o Jardim Planalto, né? Estamos na Vila Jacuí, mas a congregação é Jardim Planalto, né? Deus abençoe os irmãos nessa noite, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, e terminarmos em oração. A nossa obra já está quase acabando. Eu creio que mais uns 4 dias aí acaba tudo essa obra aqui, né? A gente fica mais sossegado, né? Irmão Lailson, vem aqui, Ana, vai. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, diante da tua presença, meu Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra. Deus poderoso, continue abençoando a tua filha que nos trouxe essa palavra nessa noite. Os irmãos que aqui estão, meu Senhor, despede a tua igreja em paz. Venha, meu Senhor, uma noite reparadora, meu Senhor. Dá-nos uma noite de descanso diante da tua presença e um dia de vitória. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos nessa noite, nos leva, meu Senhor, em paz para os nossos lares, nos guarda do homem sanguinário, nos livra de todo mal. Nós te pedimos nessa noite, desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.